Histórias da vida real para manter sua cabeça livre do tédio durante a quarentena e te inspirar após ela passar. Com Igor Cerqueira. Agradecimentos. Primeiramente a Deus por tudo que fez em minha vida e família e que me dá as palavras e a inspiração, além do dom de comunicar pela escrita, o que me é um grande prazer. Também a minha esposa Edna e a minha filha Heloísa, que são meu grande motivo de inspiração e amor, que abriram mão do tempo comigo para que eu pudesse expressar o que está dentro de mim através desta obra. Agradeço ainda ao pastor Jackson de Aquino, do Mevan, pela ideia que me deu, aos que me apoiaram quando lancei a ideia na internet e me incentivaram, e àqueles que sempre me incentivaram a escrever, repetindo incessantemente que sei fazer bem isso, até que eu finalmente entendesse. Por fim, aos que lerão essa obra e indicarão a outros, e quem sabe, se for da vontade de Deus, também lerão as próximas. Introdução. Eu escrevi este livro em poucos dias. Quando Jackson me deu a ideia de incrementar a minha renda lançando algum produto digital, já que as vendas estavam complicadas nesse período de pandemia, da relutância de investir tempo novamente no mundo virtual, que havia rejeitado após encerrar minha carreira de palestrante de vendas e motivação no ano passado, me veio a ideia de escrever histórias reais que inspirem pessoas a superar os reflexos de pandemia, crise, doença, falência e tudo mais de negativo que nos ronda nesses dias. Veio-me um enorme entusiasmo e minha cabeça não conseguia pensar em outra coisa por muitos dias. Tive de usar o tempo fora do horário de trabalho para materializar as ideias que brotavam a todo momento. Eu tinha dificuldades até para dormir, até que finalmente pude colocar tudo para fora, escrevendo. Eu já tinha um capítulo escrito em um livro de coletânea de palestrantes chamados Palestrantes, Ideias que Conectam, Histórias que Transformam, da editora Literary Books, no qual eu falo em 6 páginas sobre vendas no WhatsApp. Mas é a primeira vez que escrevo um livro sozinho. É um pequeno livro, leve e de poucos capítulos. Não é um livro físico, é um e-book, portanto não terá em livrarias, mas é um começo. Sim, foi a necessidade financeira que me levou a dar esse passo e torço para que nestes dias muitos de nós tenhamos de dar passos por necessidade e tenhamos a vida totalmente mudada por isto. Minha ideia é contar algumas histórias reais, algumas minhas até, outras de pessoas que eu conheço, outras que criei. Os nomes são fictícios, as situações nem sempre. Aqui eu escrevo sobre superação, luto, família, criação de filhos, adoção de crianças, autismo adulto, excesso de tempo no smartphone, mudança de atitude e muito mais. Quem sabe você se identifique com alguma das histórias. Meu desejo é que elas inspirem, motivem você, façam você refletir, provoquem, instiguem. Desejo que você consiga sentir cada personagem falando com você. Mas se nada disso acontecer, que peláveis nesta breve leitura, que façam bem para a sua alma, tragam paz à sua mente, tire a ansiedade do seu coração e mude um pouco a rotina de filme celular em que viraram nossas vidas após meses de confinamento e rotina pesada. Que você tenha uma ótima leitura. Capítulo 1. A minha quarentena é diferente da sua. Lágrimas rolando ao rosto, brisa leve que toca sua pele. Sem plateia, sem que ninguém notasse, no meio da madrugada, no parapeito da sacada de seu luxuoso apartamento,
prestes a encerrar sua história, marcada por conquistas e alegrias, com um lindo filho e uma doce esposa, sucesso profissional e muito do que muitos seres humanos jamais puderam experimentar ao longo da vida. Mas mesmo assim, Júlio estava decidido que seria seu último suspiro. A pandemia mundial havia levado tudo. Sua empresa houvera falido. Seus funcionários cobravam na justiça seus direitos. Voltara a beber e sua esposa o deixara após inúmeras discussões, da qual se arrependera de a ter inclusive agredido e traído, após uma noite de bebedeira. Agora não sabia mais o paradeiro de sua amada e seu filho. Depressão que já não podia ser controlada por medicamentos dos mais fortes. Amigos se afastaram, segundo ele, por não ter mais dinheiro, estar prestes a devolver o carro para o banco, não conseguir mais pagar a parcela do apartamento financiado, estar com o nome sujo, mas, na verdade, não conseguia mais conviver com a pessoa que houvera se tornado. Sem dinheiro, sem família, sem amigos e sem saúde mental. Em seu último suspiro, uma mexida no bolso da calça, a mesma que usara na última vez em que sua família estivera reunida, no aniversário de seu filho mais velho, pouco antes disso tudo começar. Um papel amassado e uma mensagem. Do outro lado da cidade, a jovem Cláudia, ainda abalada pela recente morte de sua mãe, guerreira, que já havia sobrevivido a um câncer, mas não conseguiu sobreviver ao vírus. Filha única e solteira, passou a viver sozinha no apartamento em que cresceu, com sua eterna heroína, que a criou sozinha, estando há mais de 60 dias sem pôr os pés para fora de casa. Seu mundo passa a ser sua rede social, na qual, pela tela de seu smartphone, companheiro por mais de 12 horas diárias, tinha contato com milhares de pessoas reais e fakes, discutindo as razões políticas por todos esses acontecimentos, concordando e discordando, reagindo com amei ou com grrr, esses xingamentos, enquanto tornava-se invisível aos olhos do mundo ao seu redor. O único contato nessa vida solitária era Marcelo, zelador de seu prédio, que mesmo em sua extrema pobreza, tendo de sustentar sua família de 4 filhos, após sua esposa ser demitida da empresa em que trabalhava, pois a mesma faliu por estar fechada por causa dos decretos governamentais durante a pandemia, não perdia a esperança nem o bom humor. Na favela, a esposa de Marcelo, Kátia, cuidava das crianças num pequeno barraco de um cômodo, tendo de entreter os filhos dentro de casa sem aulas, sem internet, nem Netflix, nem muita comida, fazendo bolos e vendendo aos vizinhos na medida do possível, com seu marido entregando as encomendas após o horário de trabalho. Marcelo, embora abatido, não se deixava vencer pelas dificuldades. Cláudia, apesar de nunca ter se interessado por sua vida e suas dificuldades, se abrira para conversar e desabafar com o funcionário do prédio em que morava, o tornando seu confidente devido ao ar de esperança que ele transmitia. Muitas pessoas viveram realidades totalmente diferentes nessa era de transição, pela qual ainda estamos passando. Pessoas perderam suas vidas, outras sua saúde, outras algum ente querido, outras seu emprego, outras seus bens, outras a sua paz. Outras estão reencontrando um novo sentido para a sua vida após este período. São muitas incertezas, instabilidades, e quem mais afirma ter certeza de alguma coisa, na verdade não tem certeza alguma, nem de onde veio este flagelo, nem o que irá acontecer após tudo isso. A verdade é que é muito difícil enxergar a realidade pelos olhos de outra pessoa. Vemos o mundo sempre sob nossa ótica, e não deveríamos ficar surpresos com a ignorância e a incompreensão de outros sobre nossa situação.
quando estes criticam ou falam o que nos soa como idiotice, pois somos igualmente estúpidos em uma série de outras coisas. Na verdade, pouco interessa se poucas ou muitas pessoas morreram por causa disso, pois o peso é totalmente outro se um dos falecidos é meu pai ou pai de outro. Pouco importa quantas empresas faliram pelo lockdown, só há relevância se a minha falir. A dificuldade alheia parece sempre pequena perto da nossa. Naquela madrugada, Júlio ficara transtornado após olhar aquele bilhete, tão cuidadosamente colocado por Deus em seu bolso para este momento. Ainda na sacada, tremendo e chorando de soluçar, busca seu celular em outro bolso, quando o mesmo escorrega de suas mãos trêmulas e cai do 10º andar, virando pedaços de plástico inúteis em poucos segundos. Decide então voltar. Naquelas condições, seus pés escorregam do parapeito e é inevitável. Sem conseguir dormir, Cláudia olhava com aperto no coração a lembrança do ano anterior. A foto com sua mãezinha, segurando no colo seu afilhado. Em mais um aniversário do pequeno. Há muito tempo Cláudia não fizera mais seu papel de madrinha, após brigar com seu primo, pai do menino. Por algum motivo, a saudade bateu forte naquela madrugada. Enquanto isso, Marcelo, Kátia e as crianças tentavam dormir, apesar da goteira que persistia com a chuva. Bem em cima dos colchões estendidos no chão e o choro de sua filha menor pedindo mamadeira, que já houvera esgotado a última lata de fórmula. Mas no dia seguinte, com o recebimento do salário pago pelo condomínio, seria comprada. O dia então logo amanheceu. Marcelo, no caminho para o trabalho com sua bicicleta, bem cedinho, decide passar primeiro no banco para sacar seu salário, antes de ter fila do lado de fora do caixa eletrônico. Na calçada, pessoas em volta observando a chegada do bombeiro. Aquele corpo, em frente a um prédio, parecido com o que ele trabalhava, de um homem morto com a queda. Marcelo havia visto aquele rosto dias antes, na porta do apartamento de Cláudia, e o expulsara por estar bêbado, gritando, xingando e batendo na porta. Na mesma hora, resolve ligar para sua amiga. Era ele mesmo. Ela não lamentou. Estivera afastada de seu primo, por brigas e discussões, por defenderem lados opostos da política através das redes sociais. Ao chegar no trabalho, Marcelo toca a campainha de Cláudio. Trouxe-lhe o papel que o homem tinha em seu bolso e o fizera tentar tardiamente lutar uma última vez por sua vida, porém sem sucesso. Cláudio ouviu sem reação, agradeceu, fechou a porta atrás de si e então chorou. Naquele papel, um desenho de seu afilhado de 8 anos, feito no dia de seu aniversário. Nele, seus pais e sua madrinha, na sua festa de aniversário, e uma frase: agradeço a Deus pela minha linda família. Nunca ignore que a realidade do outro e a sua, por mais diferentes que sejam, podem estar intimamente ligadas. Capítulo 2. Já superei desafios maiores. Nota do autor. Ok, eu sei, o livro é para dar esperança, mudar o clima, e talvez a história triste do primeiro capítulo tenha te deixado um pouco para baixo, e tudo que não queremos é permanecer na tristeza nesses dias, certo? Por algum motivo gostamos de ter sempre finais felizes na ficção, já que nem sempre é exatamente assim na vida real. Nosso cérebro tem esse apego, mas por vezes é importante lembrar que a vida é real, não ideal, pois isso nos deixa pronto para enfrentar e vencer os desafios que se apresentam, já que nos exercitam emocionalmente de certa forma.
Eu sei que você esperava que o papel no bolso salvasse o Júlio da morte e num filme provavelmente seria assim. Mas peço desculpas por lhe desapontar. Prometo que o ocorrido fará sentido para o resto da história. Mesmo assim, vamos deixar um pouco de lado as tragédias da pandemia ao longo dos próximos capítulos, prometo. A história de Felipe, que apresento neste capítulo, deverá servir de motivador para você, que precisará reconstruir muitas coisas após esse período. Tenso, ansioso, suado, mas ciente de que ajudou no que poderia ajudar. Naquela manhã, Felipe, morador daquele prédio, vizinho de Júlio, se atrasou para o trabalho, visando ajudar a comunicar à família do vizinho morto e prestar apoio. Sua atividade em nenhum momento fora paralisada pela quarentena, já que trabalhava com vendas de embalagens para lanchonetes e restaurantes delivery, mas as vendas estavam muito fracas, apesar de todo o seu esforço. Cortando todas as despesas que poderia cortar para não endividar-se, Felipe mantinha a esperança, dando graças a Deus por sua saúde e por ter onde trabalhar, buscando forças dentro de si, trazendo à memória o que no passado lhe trouxe esperança. Apesar de não ser fácil novamente recomeçar tudo, sabia de onde ele veio, das dificuldades que já enfrentou e tinha confiança de que não desistiria agora. Anos atrás, Felipe estava falido, endividado, com a família passando por grandes privações, prestes a perder a casa em que comprara por falta de pagamento, sem crédito e sem ter dinheiro para fazer compras no supermercado. 2 anos antes, jovem, se casou e dias após enfrentou uma enchente que tomou a casa até a metade de sua altura, estragando boa parte das coisas que ganharam de presente. Poucos meses depois, prestes a se formar na faculdade, foi demitido. Resolveu mudar de profissão e virou vendedor, mas os negócios iam mal, muito mal, chegando até o ponto crítico de não ganhar um único centavo por 3 meses e chegar àquele ponto crítico, quando uma ligação mudou tudo. Uma agência de empregos o chamava para uma entrevista, mas o local era a 20 quilômetros de sua casa e faltava apenas 1 hora para o encontro, já que no dia anterior a recrutadora ligara, mas ele não pôde atender e também não tinha créditos no celular para retornar. E seu carro estava com 2 pneus furados, além da documentação e parcelas em atraso. A solução era uma bicicleta, que Felipe aprendera a utilizar com apenas 18 anos. Isso mesmo, não é 8 não, por insistência de seu novo padrasto. Era janeiro, verão, mais de 35 graus e lá ia Felipe, subindo e descendo o morro pela cidade, buscando forças para dar seu melhor e criar um brilho nos olhos para chegar naquela entrevista e convencer ao gerente daquela empresa de que seria o melhor candidato a vendedor para aquela região, ainda que não tendo moto, nem carro, nem dinheiro, nem nome para comprar, sem experiência suficiente e ainda suado e desajeitado, além de sem fôlego por causa daquela viagem. Quis Deus que desse certo. Felipe sabia que só teria uma chance de dar a volta por cima. Moto comprada no nome da avó, dívidas pagas aos poucos, ajeitando e refazendo a vida, enquanto superava as metas que a empresa lhe dava mês após mês, restabelecendo sua autoconfiança e autoestima. E agora que estamos num patamar de faturamento e de ganhos cada vez mais confortáveis, tudo isso acontece. Deveria desanimar? E sim, magoa, assusta, frustra, sem dúvidas. Mas Felipe sabia que se superou aquele momento mais difícil, mesmo agora, vendendo e ganhando metade do que estava alcançando antes de tudo isso,
poderia buscar força e confiança no impossível para crer que a seu tempo tudo se encaixará num propósito. Todos nós perdemos de alguma forma com tudo isso, independente se nós adoecemos ou não, se nos isolamos ou não, se concordamos ou não com os governantes, ou se temos ou não nossos ganhos garantidos temporariamente, enquanto os recursos não se esgotam através da política ou do funcionalismo público de elite, também todos temos algo de positivo a adquirir, a melhorar em nós mesmos com esses dias e suas implicações. Muito se fala em voltar à normalidade, mas fato é que o mundo nunca mais será o mesmo, independente se isso é bom ou ruim. O efeito psicológico tende a demorar a passar ou até ficar para sempre. E são muitíssimos os afetados para falarmos em retorno à normalidade, pois mesmo que nós consigamos isso, ao nosso redor, muitos não conseguirão. O que realmente precisamos, visando unicamente não surtar agora, é viver um dia por vez e nos lembrarmos das tantas vezes em que tinha tudo para dar errado em nossa vida e algo fez dar certo e vivermos tempos melhores. Precisamos nos agarrar com todas as forças ao objetivo de superar tudo isso para continuarmos vivendo com saúde física, mental, financeira, espiritual e emocional. Capítulo 3. Família não tem fim. 9 da manhã. Acordando como num dia normal, embora a porta de seu quarto estivesse fechada, como não era de costume. Ao abrir aquela porta, o garoto de 8 anos não fazia ideia do que lhe aguardava. A casa tinha visitas. O rosto das pessoas parecia triste. Sua mãe, com a ajuda de sua tia, terminava de vestir um vestido preto. Após alguns segundos de aparente invisibilidade, sua avó, dona da casa com quem havia ido morar com sua mãe e irmã recentemente, vem até ele e o abraça, levando novamente para dentro do quarto. Você vai precisar ser forte, dizia ela em tons de dor e conforto. O papai morreu. Quando então Henrique veio às lágrimas, com um grito de intensa tristeza. Para Sara, a viúva, não haviam palavras que a confortassem. Apesar de tudo que Júlio fizera recentemente, não havia mágoa, não havia rancor, nem raiva. Neste momento, apenas um lamento profundo de não estar perto, para talvez tentar evitar que isso acontecesse. Júlio e Sara eram, antes de tudo isso, um casal que soubera superar muitas dificuldades, amadurecer e amar estar juntos. Casados por 15 anos, desde ainda jovens, foram muitas brigas, xingamentos, agressões e traições, até vencerem a imaturidade e aprender a se amar. Frequentando a igreja, descobriram pessoas que os ajudaram como casal. Vieram os filhos e todos admiravam a linda família. Até que, há 3 anos, Júlio novamente traiu Sara e ela descobriu. O coração daquela mulher estava em pedaços. Faziam poucos meses que ela perdera sua avó, que a criara, pois sua mãe era muito nova quando a teve e o pai nunca a conheceu. E Sara entrou em depressão. Júlio se arrependeu. Mudou como homem. Ajudou a esposa a se recuperar, vencendo a doença com seu apoio fundamental, reconquistando sua confiança e diariamente demonstrando sua fidelidade. Também Sara perdoou e se reconciliou com sua mãe, por tê-la entregue à avó na infância. Enquanto isso, a empresa deles prosperava, crescia e Júlio se dedicava intensamente a ser um bom empresário e também bom pai e marido, dedicando tempo e não só dinheiro para o bem-estar emocional da casa. Aí veio a pandemia mundial
E com ela a crise, e aconteceu o que desde o primeiro capítulo você já sabe, trazendo para fora o que havia ainda de pior dentro de Júlia. O motivo da dor de Sara naquele momento era exatamente que, com todas as reviravoltas que a vida do casal teve, ela tinha motivos de sobra para acreditar que Deus interviria e eles voltariam a ser um casal, uma família novamente restaurada. Infelizmente, não aconteceu assim. Agora, a tragédia que batera a porta nesta manhã derrubava todas as suas expectativas, trazendo-lhe um sentimento terrível de culpa e impotência. Aquela mulher precisaria ser uma fortaleza dali em diante. A perda é algo que faz parte da vida. Todos nós já perdemos ou perderemos pessoas próximas ao longo de nossa existência. Ela não é o fim de tudo, pois a vida continua para as pessoas que ficam. Mesmo assim, a perda dói. Superar o luto é algo que deve ser natural e gradativo. As lembranças voltam e parecem cravar uma faca no coração ferido. A saudade é cruel. Quem perde alguém sempre precisará ser amparado, mas precisa focar sua energia em amparar alguém também, para não dar atenção excessiva a seu sofrimento e adoecer. Uma esposa que perde o marido e tem filhos precisará buscar forças para cuidar das crianças. E ninguém deve imaginar que a desobrigando por tempo estendido das responsabilidades de mãe estará lhe ajudando, pois a manterá num mundo à parte da realidade, impedindo que ela cuide das feridas da própria perda e da perda de suas crianças, que, dependendo da idade, não demonstrarão sofrimento na hora. Após o sepultamento, os tios abraçaram Henrique e lhe disseram algo que mudaria sua vida dali para frente. Você agora é o homem da casa. Henrique, em sua cabecinha de menino de 8 anos, passara então a estruturar tudo o que lhe dizia respeito em torno desta missão. A irmãzinha, até então chata e irritante em sua concepção, alvo de disputa de carinho e atenção dos pais, agora precisaria ser amada e protegida por ele. A mãe, desnorteada, precisaria do apoio maduro dele, mas na verdade ele não tinha essa maturidade. Era o fim de sua infância. O menino aprende então a sufocar seus sentimentos e no dia em que enterrou seu pai, chora pela última vez em muitos anos. Entre escola, videogame e atitudes comuns à sua idade, cada vez mais raras, Henrique coloca em sua cabeça que precisa ter responsabilidade, tentando agir como pai e às vezes como dono de Amabile. Queria participar mais da igreja, ainda que disfarçasse uma certa indignação, questionando o motivo de Deus permitir tudo aquilo ter acontecido, mas na religiosidade disfarça suas dores, sendo ainda reconhecido como um teólogo prodígio, o que elevava sua autoestima e o deixava próximo de ter destaque, sendo famoso como na verdade seu pai queria. Mas uma grande ira se acende em seu coração quando a mãe conhece Paulo. Não foi proposital, aconteceu. Também viúvo e membro da mesma igreja, Paulo e Sara se identificavam em sua dor e começaram um relacionamento. Sara lutou contra o sentimento. Precisava dar uma chance não só a Paulo, mas a si mesma. Estava frustrada por ter dado tantas chances e sempre magoar-se em seu relacionamento com seu falecido marido. Sentia-se ainda traindo o marido que o amara até o final da vida daquele homem. Sua cabeça estava confusa, mas seu coração era aos poucos conquistado pela dedicação de Paulo. E com o renascimento do amor, Sara renascia junto. Meses namorando e ela já parecia recuperar um pouco de sua autoestima e autoconfiança. Mas Henrique ardia em ciúmes. Seu lugar de homem da casa parecia ameaçado, mas Sara, aos poucos, voltava a assumir o comando de seu lar, sonhando e vivendo uma nova realidade,
conseguindo conciliar seu trabalho, seu papel de mãe, sua vida particular, seu relacionamento e sua fé, direcionando o ímpeto de Henrique e a doçura de Amabile. Então, numa noite, chegando em casa, após um dia de trabalho, Sara se depara com a sala aparentemente vazia, as luzes apagadas e um silêncio total. Ao abrir a porta, seu coração estremeceu, com medo de que algo pudesse ter acontecido, especialmente ao ver estilhaços de vidro no chão, em meio a um líquido vermelho misturado com sangue, percebidos imediatamente após acender a luz. Sentia um nó na garganta e as mãos trêmulas, e uma sensação de que parecia que iria desmaiar, chamando o nome dos filhos com a voz fraca que mal saía da garganta, ainda que quisesse gritar de pânico. Então Paulo sai da copa, tendo sangue em suas mãos, gaguejando, lhe fala: Desculpe, meu amor, me atrapalhei um pouco e acabei quebrando a garrafa de vinho. Vestindo um smoking e tirando do bolso um par de alianças. Você aceita se casar comigo? Completou, enquanto saía do quarto Henrique, vestindo um terno com gravata borboleta. Amabile, em vestido branco com um buquê de flores. E sua mãe, em vestido de festa, sorrindo. Não pôde segurar as lágrimas, beijando a todos, e por último Paulo apenas disse: sim, eu aceito. Nunca é o fim, sempre há um recomeço. Capítulo 4. Adotando uma vida de pequenos milagres diários. Comum antes de casarem. Sara e seu falecido marido tinham o plano de ter mais um filho, mas por adoção. Antes de tudo acontecer, o casal estava há alguns anos no Cadastro Nacional de Adoção. Paulo e sua falecida esposa tentaram ter filhos por muito tempo, mas após vários exames, se constatou que Paulo era estéril. Não se abalaram e entraram na fila da adoção. Os cônjuges de Paulo e Sara haviam falecido e, após casarem, eles conseguiram judicialmente unificar os processos e criar um perfil comum, mantendo o projeto de ter mais um filho, vindo não da barriga, mas do coração, como ambos entendiam, aguardando o dia em que chegasse a irmãzinha de Henrique e Amabile. A família passou a frequentar um grupo de apoio de pais adotivos e pretendentes em sua cidade. Conheceram muitas histórias inspiradoras e puderam compartilhar um pouco de si também. Um dia, o telefone tocou. Lara, 6 anos, possivelmente com atraso de desenvolvimento global, nascida de usuário de drogas, há 1 ano morando num abrigo de crianças, após a justiça remover da casa de seus progenitores negligentes. Começaram a visitar e conhecer a menina que talvez fosse sua nova filha, como funciona o processo de aproximação no Brasil. Cientes dos desafios, traumas a serem superados neles e nas crianças, além de terem menos de 1 ano de casados. No meio do processo de aproximação, que pode durar alguns meses, num dia de visita ao abrigo, Paulo sentiu uma forte tontura e dor de cabeça, e a vista parecia ofuscar-se. Pediu que Sara dirigisse no caminho de volta. Foi ao oftalmologista no dia seguinte, pensando que talvez precisasse usar óculos. Aos poucos, escurecendo a vista até não enxergar mais nada. Era esse o prognóstico que Paulo recebeu naquela manhã: glaucoma. Do caminho do consultório até em casa, um filme passava em sua cabeça, imaginando como seria sua vida a partir dali. Pensava no rosto de sua esposa e de seus enteados. Imaginava as paisagens que ainda não vira e o trabalho que tanto amava e nunca mais poderia fazer. As programações na TV que gostava de assistir, e reparava também nas cores de cada objeto que via naquele caminho, às quais ele nunca havia prestado atenção. Antes de sair,
Além de não sair disso, seria sua esposa cuidar dele e de seus filhos. Sem falar na Lara, a quem já estavam se apegando. Como trazer essa criança para o lar e adotar como filha, dando devido acolhimento num cenário desse? Tomado pelo pavor, chegou à sua casa, abraçou sua esposa e chorou. Procurou o pastor de sua igreja. Oraram e foi encorajado a fazer novos exames em outra clínica. Seguindo as orientações médicas, passou a utilizar um colírio 2 vezes ao dia. Dali em diante, seus olhos embaçavam quando dirigia, lacrimejavam com frequência. Pareciam escurecer em alguns momentos, o que o aterrorizava, à medida também que tentava organizar seus pensamentos para se adaptar a viver como um cego, quando isso começasse a acontecer. Então fez os mesmos exames e alguns outros mais específicos, quando o médico lhe afirmou com segurança: pode ficar tranquilo, você não tem glaucoma. Pode parar de usar esse colírio ou qualquer outro. Os exames deram totalmente diferentes do primeiro que você fez. Paulo nunca soube se foi erro médico, se recebeu um milagre, se os sintomas que lhe apareceram após o primeiro diagnóstico eram produtos de sua mente somatizando a questão ou o efeito colateral do colírio. Ele apenas confiou e descansou somente em sua cura. Ficou muito feliz e aliviado com a notícia de que continuaria enxergando sem nem mesmo precisar usar óculos, até hoje. Mas não era só esse milagre que estava por vir. Naquela mesma semana, Sara sentia enjoos. O teste de farmácia dava positivo, confirmado depois pelo exame de sangue. Mais um milagre na vida da família. Paulo não era mais estéril e, com Sara, se tornariam pais de 4 crianças. Lara, do coração, e João Pedro, da barriga, estavam chegando para serem filhos do casal, juntamente com Henrique e Amábile. Existem crianças que viveram um contexto familiar complicado. Quem as deveria amar e proteger negligencia e causa sofrimentos. Precisam de paz. O abrigo é um lugar de passagem, um refúgio, até que se encontre um lar para os pequeninos, que nem sempre são tão pequeninos. Postulantes à adoção não são pessoas de caridade. Muitos têm motivos pessoais, como a impossibilidade de ter filhos, por exemplo. Muitos preconceitos, e cito desde fábulas de comportamento geneticamente pré-determinados, tempo e paciência para uma paternidade e maternidade reparadora no destino de uma criança. Impedem que pessoas sequer pensem na adoção como uma possibilidade. E é de se respeitar que realmente nem todos tenham estrutura para tal. O número de postulantes no Brasil é bem maior que o de crianças legalmente prontas a serem adotadas, mas infelizmente os perfis de crianças existentes não bate com o de crianças desejadas pelos candidatos a pai e mãe. Para ajudar, o processo adotivo no Brasil é lento, burocrático, cego e burro, como aliás quase tudo que diz respeito ao Estado. Eu e minha esposa entramos com a papelada há 3 anos e só há poucos meses fomos habilitados. Se diz do processo em que o juiz aprova que aquele casal receba crianças adotivas com perfil selecionado após estas surgirem. Só ocorre após um lento processo seletivo que envolve curso, avaliação de assistente social, avaliação psicológica, acompanhamento em grupo de apoio e o que mais inventarem. Afinal, eu preciso provar muito bem para o Estado que eu não sou louco nem bandido para ele me deixar ser pai de uma criança que às vezes eles tiraram da casa de um louco ou bandido, entendeu? Sou radicalmente contra o aborto e encaro que a entrega voluntária para adoção, quando os pais ou responsáveis reconhecem que são incapazes de cuidar do filho que geraram e o entrega à justiça, que não é vender nem dar a criança para um vizinho criar, para que se encontre uma família para as crianças, é uma saída altruísta
e amorosa nesses casos, que é definitivamente melhor do que matar no ventre ou abandonar na rua. Isso porque tem, sim, muitos pais e mães que amariam receber esse bebê ou criança, mas, mas que o mesmo também seria rejeitado e tratado como um empecilho na vida dessa mãe que o gerou sem desejar ser mãe dele, destruindo diariamente as emoções dessa criança, rejeitada enquanto cresce, podendo formar um ser humano sem caráter no futuro. Essa criança quer nascer, mas infelizmente não pode escolher em qual família, mas você pode ajudar. Isso porque a maioria das crianças em abrigos que aguardam adoção não são bebês, já passaram por traumas. Muitas desenvolveram alguma doença por terem cuidadores negligentes. Várias têm irmãos e não podem se separar deles na adoção. Tudo isso faz com que muitas cresçam no abrigo. E quem serão quando forem adultos? Quem decide adotar não deve, de forma alguma, ser visto como corajoso, como virtuoso ou tantos outros elogios exagerados que se ouve por aí. A criança adotada não deve jamais ser vista como alguém que tem uma dívida de gratidão com quem adotou. Apenas enxerguemos pais adotivos como pais e filhos adotivos como filhos. Já basta. Meses mais tarde, lá estava essa família tendo de se adaptar a uma nova rotina. Pais sem dormir, com o choro das cólicas do bebê. Mãe exausta pela rotina de amamentação e cuidados com o recém-nascido, além do cuidado com os outros filhos, só não tendo tempo para cuidar de si, apesar da ajuda importantíssima da vovó. João Pedro chorava muito em seus primeiros meses. Paulo tinha muitas dificuldades para ajudar nesse processo. No capítulo a seguir você entenderá o motivo. As descobertas naturais desta idade voltava a demonstrar o quanto sentia a falta do falecido pai, apesar da ótima relação com Paulo, fazendo coisas para chamar a atenção, ficando muito tempo no celular, dando sinais de rebeldia e não querendo ir à igreja com os pais. Amável, apesar de agora ter uma irmã companheira com idade próxima à sua, brincando bastante todos os dias, tinha dificuldade ainda de lidar com o ciúme, tendo de dividir a atenção dos pais e suas coisas e lidar com o gênio difícil de Lara, fruto do que já havia vivido antes da adoção. Lara ainda tentava se adaptar. Testava os pais para ter certeza se seria ou não rejeitada novamente. Tinha crises de gritaria e choro, quebrando coisas, se jogando no chão, ainda que as terapias a ajudassem. Só queria ser amada e não sabia como. Essa família, que a esse ponto parecia caótica aos olhos externos, parecia uma família feliz. Mas aquelas de comercial de margarina de fato não existem. O que outros enxergam socialmente de uma família é apenas a parte mais bonita. No lar é que as pessoas mostram de fato quem são e diante das dificuldades tornam-se pessoas melhores. Família e adoção não devem ser romanceados na vida real, mas apenas na ficção. Sara e Paulo por muitas vezes não conseguiam se entender, tendo conflitos no relacionamento conjugal e quase surtavam diante deste cenário, falhando algumas vezes na dose entre afetos e limites com seus filhos. Mas conseguiam aos poucos aprender a lidar com tudo isso, sendo gratos a Deus diariamente pela família que formaram. Capítulo 5. O diagnóstico do algo diferente que eu sabia que eu tinha, mas não fazia ideia do que era. Já se passavam 5 anos desde o fim da pandemia mundial que parou o mundo. Economias já voltavam ao normal e pessoas já estavam imunizadas, vivendo uma rotina parecida com a anterior a isto. Enfim, a vida seguiu em frente, como sempre na história. Mas Cláudia, assim como outras pessoas, mantiveram algumas manias daquela época em que perderam sua mãe. Permanecia solitária em seu apartamento, saindo poucas vezes,
tendo um grande exagero com higienização de mãos e roupas e pouco contato com pessoas. O que Cláudia tinha de distanciamento social permanente na vida real, tinha de popular no mundo digital. Tornou-se uma digital influencer muito respeitada, com milhões de seguidores e ganhando muito dinheiro com propagandas, tendo ainda suas opiniões muito bem aceitas popularmente. Mascarava nas redes sua vida depressiva, mantida à base de ansiolíticos e outras drogas inimagináveis diante da vida perfeita e feliz que todos enxergavam na tela de um smartphone. Tudo que não conseguiu no mundo físico, Cláudia conseguiu no virtual. Seu único contato próximo no mundo real, tido como seu amigo, continuava sendo o zelador Marcelo. Mas um dia, havia outro trabalhando em seu lugar. Reparou quando voltava das compras no supermercado. Não se conteve e perguntou ao substituto sobre seu amigo. Câncer, em estado terminal. Há uma semana não aparecera no trabalho e ela nem reparou. Estava em casa, vivendo debilitado com a família, seus últimos dias. Nesse instante, uma vergonha muito forte lhe abateu. Nunca se interessara pela pessoa mais próxima de sua vida, nunca sequer perguntara onde morava, como era a sua família, se precisava de algo ou o que sentia. Pediu o endereço, pois precisava vê-lo. Ainda que fosse estranho entrar numa favela pela primeira vez. Foi disfarçada, não querendo ser reconhecida, mas, verdade seja dita, naquele lugar ninguém fazia ideia de quem ela era. Enquanto isso, Paulo, num consultório, conhecia um novo traço de sua identidade que lhe faria entender muita coisa sobre seu comportamento durante toda a sua vida, resolvendo dilemas internos com os quais nunca soube lidar e mudar toda a sua perspectiva de vida. Autista. Sim, Paulo tinha síndrome de Asperger, uma forma leve de autismo. Eu nem sabia que era possível descobrir autismo após adulto. Nunca tinha ouvido falar disso, até porque não encaro como uma doença ou deficiência, apenas uma forma diferente do funcionamento cerebral de uma pessoa, quando leve, como no meu caso. Autistas enxergam a vida de outra forma, e não é o seu mundinho, expressão simplista e preconceituosa. De uma forma que pode parecer estranha e complicada para quem não é autista. Existem vários níveis, vários tipos de autismo. Muitas coisas não são comuns entre um autista e outro, e por isso cada autista é único. Assim também como cada ser humano. Eu descobri o autismo em mim há poucos meses. Portanto, se eu disser algo errado, para você que é da área, tenha paciência, eu sou iniciante. Já tinha 32 anos, já era casado, pai de uma menina de 6 e aguardando por adotar mais 1 ou 2 filhos, além de trabalhar há 10 anos com vendas de alimentos, tendo inclusive muito êxito. Eu achava que meu problema era só ansiedade, quando percebi que ela estava contida em outra coisa. Um dia eu ganhei um irmãozinho caçula, mais novo que minha filha, e quando ele cresceu um pouco mais, percebemos algo diferente. Ele tem 5 anos hoje e não fala verbalmente, além de interagir pouco com pessoas. Tem autismo moderado, mas num nível muito mais intenso que eu. Creio que ele ainda vai se desenvolver muito, mas eu, além de adulto, tenho um grau muitíssimo leve, sou totalmente funcional. Tanto que não foi possível passar despercebido na infância dele, como no meu caso. Aos poucos eu percebia que ele interagia pouco com outras pessoas. Mas tirando os pais dele e a professora, que convivem muito mais com ele do que eu vejo praticamente uma vez no mês, era comigo, que parecia que a gente tinha uma conexão que vibrava na mesma frequência. A gente interage com muita facilidade um com o outro, como se nos entendêssemos mutuamente. Fazendo contas, sabia que na adolescência dele seria complicado para minha mãe e meu padrasto, pela idade,
ler, assistir vídeos, matérias, cursos e séries de TV como Atypical e The Good Doctor. O que por vezes eu tinha que brigar comigo mesmo por ver que era comum eu agir igualzinho ao Sam e ao Shawn, protagonista das séries. E um dia, por acaso, após uma amiga da minha esposa levantar a suspeita sobre mim numa brincadeira, assisti alguns vídeos no YouTube, dos quais destaco esse aqui que eu vou deixar o link para você nesse material. Dos 24 sinais de autismo na fase adulta, eu tive 18. Me conta o seu depois. Então lembrei que eu aprendi a ler sozinho com 4 anos em casa, sem ninguém me ensinar, apenas vendo minha avó ler histórias em quadrinhos para mim. Que minha vida inteira eu tive apenas 3 amigos na infância, mesmo morando num condomínio enorme, cheio de crianças. Marco, Felipe e Marquinhos, os 2 primeiros são irmãos. E que a minha mãe precisava brigar comigo e me expulsar do apartamento, do meu quarto, para descer e brincar na quadra com outros. E eu ficava na porta em pânico, chorando, porque eu sabia que meus amigos não estariam lá e eu tinha fobia de fazer amigos. Na escola sentava sozinho, entrava mudo, saía calado, aprendia tudo e tirava as melhores notas sem nunca pegar um livro em casa para estudar, apenas gravando na mente o que assisti na aula. Cresci sempre com muita fobia social, com medo de aproximação, totalmente inábil para fazer amigos e nem se fala em paquerar, porque não sei fazer isso até hoje, sendo algo muito complexo para mim. Quando me declarei para minha única namorada e hoje minha esposa, foi de uma forma medonha com essa fala: acho que vou ser instrumento de Deus para te desencalhar. Por incrível que pareça, ela não me bateu e aceitou. Meses depois eu cheguei na casa dela e perguntei: acho que está na hora da gente dar um passo a mais, o que você acha? Ela não entendeu muito bem, mas concordou e eu continuei, pegando um calendário e folheando o ano seguinte. Como a gente começou a namorar em 18 de março, o casamento poderia ser um dia 18. Eu queria ter certeza que nunca esquecerei a data. Mas no sábado, para o pessoal ir, e no ano que vem, dia 18, que cai no sábado, é em outubro, pode ser? Então, ela entendeu que estava sendo pedido em casamento e consentiu. Ela me falou que eu precisava falar com os pais dela. E lá fui eu. Bom, eu antes pedi a mão da filha de vocês em casamento. Hoje eu vim pedir o resto. Sempre fui muito direto e com dificuldade de filtro. E para minhas falas e reações, sem noção, como se chama, sendo quase sempre falas sem muita diferença na entonação vocal ou expressão facial, independente se é uma declaração de amor ou a notícia da morte de alguém. Muitas manias e muito apego a rotinas. Se todos os meus dias fossem iguaizinhos, eu levaria muito mais tempo que a maioria das pessoas para me entediar. E acredite, meu ritual ao acordar e antes de dormir é idêntico há muitos anos e qualquer detalhe que mude me atrapalha e desorganiza todo. Quando não dava certo algo com clientes ou colegas de trabalho, comecei a passar do limite. Discutindo, brigando, xingando, detonava a pessoa no WhatsApp, bloqueava e as reclamações se acumulavam de meu desrespeito e falta de paciência com o principal de qualquer empresa, o cliente. Além disso, muitas dificuldades de comunicação e relacionamento ao longo do meu casamento, sem falar em mais brigas e discussões com familiares e por aí vai. Ao contrário do que penso, a pessoa antissocial não odeia pessoas. A maioria apenas não consegue lidar com as complexidades do relacionamento com elas. A descoberta do diagnóstico de autismo em minha vida não me travou nem me entristeceu, mas me libertou para ser eu mesmo e viver como eu, na verdade, sempre fui e relutei. Independente de quem antes
ou hoje me acha estranho, esquisito, principalmente quando falo coisas sem noção, ou fico viajando, olhando para o nada, querendo ficar no meu cantinho, não ligo e nunca ligarei. Foi embaraçoso no começo, porque o meu diagnóstico no consultório se deu após a seguinte pergunta: quem é Deus para você? E eu, com quase 30 anos de fé, não consegui responder. A terapeuta me explicou que é normal, porque o lúdico, no caso Deus, o imaginário, é complicado para o autista, mas eu criei um hiperfoco na crença que me fazia acreditar, defender, orar, mas não queria dizer que isso seja só no automático, sem legitimidade, segundo ela, que também é cristã. Dali para frente, eu me senti um fracasso, porque não conseguia orar sem entender que estava fazendo mecanicamente, não fluía. Minha primeira hora útil, rotineira do dia, me estressava a frieza do ato. Por uns dias foi assim, um processo de consciência e autodescoberta, até entender que, na verdade, Deus colocou um dispositivo dentro de mim para o amar, com menos dificuldade, e o homem o chamou de síndrome de Asperger. Deus é perfeito. Entendi porque a igreja é um ambiente difícil para mim, ainda que frequento e pretendo sempre frequentar com minha família. Me sentia menos espiritual que os outros, pois a congregação que participo há 13 anos é próxima ao meio pentecostal e não consigo me entregar muito na liturgia. E amo o lugar que congrego, não pretendo mudar para outro lugar, muito menos para uma mais tradicional que me dá sono. Tenho dificuldades com barulhos altos, gritarias, irmãos que falam o evangeliquez, gritam aleluia, glória a Deus, doendo meu ouvido e chacoalhando meu cérebro. Estou abrindo isso pela primeira vez. Não sou muito ritualista nos cultos e pior é quando me mandam abraçar, cumprimentar ou falar algo para a pessoa ao lado. Isso me faz quase surtar e hoje entendo o motivo. Eu poderia elencar outras várias dificuldades nesse sentido, mas decidi aceitar e amar esse aspecto da minha vida. Passei a participar de grupos em redes sociais com outros autistas adultos, o que me levou a me compreender melhor, percebendo que há outros na mesma situação que eu. Aprendo muito, embora alguns sejam bem difíceis de lidar. E foi ali que percebi que sou muito menos autista que a maioria ali. De tão leve é o meu Asperger perto dos outros, quase nem me sinto autista comparado com alguns ali. Não me tornarei militante, nem defenderei uma causa. Muito menos me deixarei seduzir por militância ideológica, filiada a espectro político oposto ao que acredito, que visa manipular autistas em nome do somos defensores dos seus direitos, até pelo fato que isso não está no radar do meu hiperfoco, assim como a questão da adoção, como já expliquei. Mas respeito a militância não politizada, que não infantiliza o adulto autista e promove a inclusão de crianças, especialmente as de grau mais elevado de autismo. Por isso, eu decidi que eu não quero o laudo. Não quero cair na tentação de usar o recurso de pessoa com deficiência para constranger alguém que me contrariar, apelando para o vitimismo, melindrando o meu comportamento. Nem quero supervalorizar esse pequeno traço da minha identidade. Respeito quem precisa disso. Eu, não. Rejeito rótulos e direitos. E me recuso a abusar do sistema, querendo vaga e fila preferencial, auxílio governamental e outras coisas, pois deixo isso para quem realmente precisa. Quem sabe, assim como eu, você também tenha dúvidas se é ou não autista, se achando meio estranho. Você pode ir ou não atrás de um diagnóstico, se isso fizer sentido e tiver importância pessoal para você. Não recomendo o autodiagnóstico. Conheci pessoas que se autodiagnosticaram com base em semelhanças que enxergaram suas com o autismo. Quando eu tive aquele insight, eu praticamente me autodiagnostiquei.
Já sabia que era, me aceitei, mas resolvi fazer a investigação e confirmar ou assumir uma condição sem ajuda profissional médica, assim como não incentivo ninguém a permanecer na dúvida. Saiba que o mundo nunca irá se adaptar ao autista, e ele é que precisa ser preparado para o mundo ao seu redor, a fim de ser ajustado e alinhado para usar seu imenso potencial para fazer a diferença. Recomendo que assista ao filme O Contador, do Netflix, para compreender melhor isso. Eu simplesmente continuo sendo, como antes, o marido da Edna, pai da Heloísa, representante de vendas e precisando melhorar alguns comportamentos que não serão nunca justificáveis. Jamais vou imaginar que eu vou xingar um cliente e irão dizer, tudo bem, ele é autista. Isso não existe. Mas agora eu entendo a origem desse comportamento e posso melhorar ele, e isso não é nem de longe capacitismo, e sim autoconsciência e realismo. Não quero que ninguém alivie para mim, nem tenha qualquer sentimento de pena. Se Messi, Greta Thunberg, Keanu Reeves, Einstein e outros conseguiram, por que não nós? Aquilo era estranho para Paulo, embora ele já suspeitasse há alguns meses. Era um sentimento contraditório que misturava o alívio de encontrar-se consigo mesmo e o medo. Paulo era tão parecido com seu filho mais novo, João Pedro, já com 2 aninhos e diagnosticado recentemente com um grau maior de autismo, mas Paulo sequer percebera. Com aquele novo olhar sobre a vida, fazendo as terapias necessárias, contou com a compreensão dos únicos e suficientes que precisariam amparar, que era sua família. Paulo agora teria ferramentas para lidar com seu relacionamento com sua amada esposa, a adolescência do filho mais velho, a meiguice que precisaria ser treinada de Amabile, os desafios e reparos da adoção de Lara e com o desenvolvimento do caçula com autismo severo. Conseguindo organizar seus pensamentos para ser um ótimo pai de família. Enquanto isso, Cláudia encarava seus demônios. No meio da favela, chegava na casa de Marcelo, que estava num estado de saúde irreconhecível. Muito bem recebida com um café feito na hora por Kátia. Na entrada, mal podia acreditar que um casal com 4 filhos pudesse viver naquelas condições tão precárias e numa casa tão pequena. Naquela hora ficara com vergonha de ter ficado famosa e ganho muito dinheiro nos últimos anos, após ter feito vários vídeos e stories com ideias para se manter em casa durante a quarentena, há 5 anos atrás, não imaginando que o amigo que fazia questão de estar sempre lhe dando atenção e servindo, tivesse uma realidade tão complicada de casa. Enquanto Marcelo dormia, Cláudia conversava à mesa com Kátia e, para sentir-se ainda pior, descobria que o filho mais velho do casal havia se envolvido com o tráfico e morrido num assalto há 8 meses. Marcelo nunca lhe falara e nem parecia estar abatido em seu trabalho, mas ela também nunca havia se interessado em perguntar. Enquanto isso, as outras crianças voltavam de suas atividades vespertinas no projeto social que atendia a favela, promovido por uma igreja local, e educadamente comiam menos no café da tarde, claramente dando preferência para a visita, que no caso era Cláudia. Pediu para ir ao banheiro e chorou escondido. Ao sair de lá, Marcelo acordava e ela foi ao quarto. Ele estava tão magro, tão debilitado, mal podia falar e aparentava não reconhecê-la. Mesmo sem que ela entendesse muito, chorando, segurou em sua mão, pediu perdão por não ter se dedicado mais ao amigo e prometeu que ajudaria sua família. Saindo dali, ao chegar em casa, pela noite, Cláudia gravou vídeos para suas redes sociais, contando a história daquela família e arrecadando um bom valor e uma vaquinha virtual para ajudá-los. Na manhã seguinte, Kátia ligou comunicando que Marcelo havia falecido.
Mas com esse episódio, nascia uma nova Cláudia, com muito mais vontade de viver e mesmo após entregar o dinheiro da arrecadação, resolveu continuar a ajudar aquela família, visitando periodicamente, fazendo parte de seu cotidiano. Cláudia voltara a se envolver com o mundo não virtual e a se importar com pessoas. Decidiu então se reaproximar de seu afilhado que se afastara pouco antes da morte de seu primo, pai do menino. Como não sabia onde estava morando e queria aparecer de surpresa, ainda que tivesse ele e a família em suas redes sociais, no domingo pela noite, apareceu na igreja em que a família frequentava. E ao término da reunião, lá estava Cláudia, às lágrimas, abraçando e se reconciliando com Henrique, sua mãe, seus irmãos e com Deus. Na saída, indo comer uma pizza com Paulo, Sara e a família, Cláudia reencontra Felipe, o vendedor do segundo capítulo, agora supervisor de vendas, e com ele, um certo moreno de 1,90 m, bombado, de olhos claros e cavanhaque. Era o irmão mais novo de Felipe, Carlos, a quem ele estava treinando para assumir a sua rota, atendendo seu cliente, exatamente aquela pizzaria. Paixão antiga da adolescência de Cláudia. Coincidências da vida? Conclusão. Em tempos normais ou de pandemia, a vida não é feita apenas de finais felizes e tristes. Isso porque nunca há finais, mas sim recomeços. Quando um dia acabar para nós, continuará a nossa história através de nossos filhos e das pessoas que amamos, na vida de quem deixamos alguma semente fazendo a diferença. Por mais trágico que possa ser um momento, ele nunca define o todo de uma vida. Assim como precisamos entender que momentos felizes não serão eternos. Precisamos tratar a vida como uma eterna maratona. Ao invés de nos preocuparmos com a velocidade de alcançar a glória numa corrida de 100 metros, precisamos poupar fôlego para ir até o final. Superar o cansaço e as limitações, entender que nosso ritmo e o ritmo do outro são diferentes, evitando comparações injustas, manter a direção e o ritmo, hidratando e respirando com cuidado. Pois só assim, se ficarmos um pouco para trás, se em algum momento pensarmos em desistir, saberemos que sempre é possível voltar para a corrida e consertar nossos erros, pois a pista sempre estará à disposição do corredor, enquanto ele se dispuser a correr. Se você gostou desse livro, peço que não compartilhe o material, e sim o link de aquisição dele que você utilizou para ter acesso a esse produto. Eu vou deixar ele aqui nesse material para você. Peço ainda que você deixe um comentário sobre o que achou, com dúvidas, sugestões, críticas e elogios no meu e-mail, igorcerqueira987@gmail.com, ou no meu blog Essa História Se Parece com a Minha. Se puder me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, eu agradeço. Sobre o autor. Igor Cerqueira simplesmente é filho amado de Deus, marido de Edna, pai de Heloísa, representante comercial, morador de Itajaí, Santa Catarina.